Exatamente. Por isto a funcionar, pá, digam-me coisas sobre o Vampire. O que é que vocês acham que Vampire tem? Os podres, o bom de Vampire, agora sem filtros mesmo, pá, alguma coisa que deixaram ou que não deu para... O Vampire da Masquerade parte um bocadinho de um certo gosto juvenil, de ser muito mauzão e de fazer merda e Isto já é on record? ser psicopata. Sim, parece que sim. Isto já é on record. We are on record. We are on record Ah, already? Really? E eu On acho que record. foi isso que Ok. atraiu muita gente nos anos. A ideia dos seres monstro. Não, isto não é o D&D do meu pai. Isto é o meu RPG da minha geração. E tinha aquela ideia da transgressão. Na rebeldia. Muito obscuros, muito maus. Ninguém nos percebe. Ninguém nos percebe. Contra a hierarquia e tal. Nos anos Gothic 90, Punk. nos anos 90, este jogo, Vampire the Masquerade, vendia-se só por existir. Não precisava propriamente ter publicidade, porque havia uma subcultura gótica, havia uma subcultura punk que estava à procura deste tipo de coisas. Grande parte do sucesso que Vampire the Masquerade teve foi porque havia putos vestidos com t-shirts de Iron Maiden, com cabelo comprido e botas da tropa, que queriam ter uma fantasia de violência. Ou de poder sobre os outros, não é? Porque aqui Exato. tu tens a ideia de que é os Incas são os jovens contra os instituídos. Portanto, era muito aquela ideia de fim dos anos 80 e 90, Reaganomics, Guerra Fria e tal. Tu chegas ali Stick it to the man. Era um bocado por aí. E o jogo tem um pouco. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. E, tu tens o início disso, não é? Do pegar do pessoal das franjas, do pessoal que não era compreendido, dos misfits, Marginais, quer cultura sejam marginal. os fãs da banda, quer sejam os que sejam mesmo misfits, Posers. que estão à parte, e trazê-los e dizer, não, tu tens poder e tu podes tentar mudar as coisas, mas pá, isto é super dramático, tu és um vampiro. Tipo, e tens poderes, mano, assim. Havia mesmo um desejo de procurar pela escuridão, ainda havia um renascimento do classicismo, de um romantismo. Havia bandas como The Cure, The Mission, Type O Negative, coisas que... Silksy and the Bench, Exato. Misfits, tudo e isso. a cena toda Dead Kennedys, punk, tipo... Exato. E eu acho que chegou ali ao nicho, capturou algo da altura que era distinguia-se do resto. Começou logo com a capa, porque a capa clássica de Vampire é uma pedra de mármore verde com voz em cima, que foi tudo uma questão de necessidade. Basicamente eles tinham uma capa muito tradicional com ilustração e uma rua por trás, mas aquilo não estava a ficar muito bom e eles à última hora inventaram aquela... Exato. E então foi tudo uma questão de necessidade. E aquilo era totalmente diferente do que se estava à espera e muito mais transgressor, sexual. Muito bem. A que é que cheira o livro? O que é que cheira ao livro? A rebeldia. Cheira... A lágrimas de sangue. A sério. Num Pro- assunto completamente diferente, posso dizer como me fez finalmente gostar dos Malkavians. E Malkavians que é difícil, não é? Porquê? Porque é que te fez gostar? É assim, um pequeno contexto. Eu tenho mais experiências com perturbações mentais do que gostava de ter. Vários problemas de família, o meu avô era esquizofrénico, o meu outro avô tem Alzheimer, por aí fora. Os Malkavians era o clã que são conhecidos por serem incuravelmente loucos. A maldição deles é mesmo essa. E depois toda a gente pegava neles e dizia o clássico do Fishmalk. Usavam e tal, mas eu sou doido, vou fazer pura e simplesmente o que me bate na cabeça. Que para qualquer pessoa que tem mínimo de experiência com doenças mentais sabe que não é bem assim. A nova interpretação dos Malkavians, sim, continuam a ser loucos, a loucura continua a estar no sangue deles, mas
Acho que é mais especificamente por não ser ligado a uma doença mental específica, como em edições anteriores. Está ligado a uma sobrecarga de informação. Eles alucinam. A percepção extrasensorial vai mais pelo papel antigo deles como oráculos. Eles veem mais da realidade e, portanto, isso é interpretado como uma loucura. Yeah. E é que mais engraçado, né? Mais engraçado. Eles não são loucos, eles são demasiado sãos. Demasiado lúcidos. Isso é uma ilusão de grandeza. Desculpa, isso é uma ilusão de grandeza. Que pode muito bem ser uma perturbação mental. Pode ser megalomania, né? Mas, no fundo, prende-se um bocadinho naquilo que nós vimos no Vampire the Masquerade Bloodlines, aquele maledentíssimo jogo em que se jogavas como personagem Malkavian, a televisão falava contigo. What the O fuck? sinal stop falava contigo. A loucura dos Malkavians era muito... Era play for laughs em vez de tratada como... Não, isso era o que os jogadores jogavam. O que eles diziam no texto era diferente. Porque era uma desculpa para tu fazeres o que te apetecesse, mesmo que não fosse consubstanciado para a história ou para o historial da tua personagem. E então acontecia isso. E os Malkavians sempre foi uma questão que os developers tentaram abordar de maneira mais construtiva, sempre edição a partir de edição. Podia haver o risco aqui de voltar-se um bocadinho atrás, mas felizmente acho que fizeram uma boa. Não explicaram, não falaram muito sobre as doenças de foro mental, mas Nem sequer falam no assunto. pois podia ser interpretado como um O cop-out. que, a meu ver, é exatamente a quantidade perfeita que tinham de falar disso. Pronto. Pois é verdade. Porque há muito desconhecimento do que é realmente uma doença mental. Mesmo que a pessoa estude, se não entra em contacto com alguém que tenha realmente uma doença mental ou uma condição mental um bocadinho complicada, nunca tem propriamente uma ideia certa de como é que aquilo funciona ou como é que está a representar. Eles, durante as primeiras edições, deram soluções mecânicas para um problema que ia muito mais longe, que era muito mais complexo do que isso. Eu tive à mesa um jogador que quis ter teve uma personagem que quis ter uma doença mental, quis ter um distúrbio de megalomania, porque mecanicamente Estás a falar de que eu estou a pensar, certo? não vamos falar sobre isso. Porque mecanicamente lhe dava mais um dado num determinado rol, apenas por isso. E depois, como ele não sabia o que é que propriamente aquilo era, aquilo que ele interpretava não era bem aquilo que toda a gente imaginava. Ele estava a usar, supostamente a personagem era megalómana, mas ele não estava a jogar megalomania, ele estava a jogar ilusões de grandeza. Tinha a ideia de que era melhor do que todos os outros, quando megalomania é uma coisa um bocadinho diferente. Um bocadinho. Sim, é semelhante. Megalomania começa se calhar com distúrbio de ilusões de grandeza, que acaba por levar a uma coisa um bocadinho mais extrema. Eu não sou nenhum entendido, também não quero estar a dizer aqui nenhuma absurdidade. Mas toda a gente via que aquilo realmente não era megalomania. E via-se que claramente era simplesmente um cop-out. Era uma desculpa para ele. Desculpa mecânica. Era uma desculpa para ele ter um bónus. Não era propriamente. Infelizmente não há nenhuma mecânica de jogo que traga maturidade. É uma coisa que vem da pessoa e da experiência que tem. Nenhuma te injeta ali um. E para além da maturidade, bom senso. Não, mas pois é isso. É porque há jogos que fazem isso. Não, isso com o bom senso do jogador tem que ser competente. Não, mas isso é pior. A gente Como tem o Pedro ferramentas. disse, não há nenhum enredo que resista aos jogadores. Sim, sim. E eu acho que até certo ponto nós também não nos podemos esquecer que é um jogo. Portanto, não consegues justificar tudo de maneira. Há coisas que tu queres experimentar. Há jogadores, há pessoas que gostam de experimentar o limite das coisas, de testar, de ver o que é que acontece. É aquelas pessoas que descobrem aqueles bugs engraçados nos jogos do Elder Scrolls, não é? Do Morrowind. Pessoas que tentam coisas. E há essas pessoas assim. Às vezes é difícil entrar-se num consenso e explicar: epá, isso é engraçado, mas vê lá, se tu testares muito ou experimentares porque sim, isso quebra um bocadinho a nossa É o imersão no clássico, jogo. tu não és a única pessoa na mesa. Sim, pois há maneiras
perentórias de dizer isso e autoritárias, outras mais subtis e coisa. Yeah. É muito mais engraçado quando é muito melhor para nós quando o jogo já ajuda nisso, não é? Uhum. E essa questão é uma questão, sei lá, há muitas outras, em qualquer jogo há aquele tipo de personagem, não, vou dizer de outra maneira, há também algum mérito em tu querer explorar as mecânicas do jogo para teres alguma vantagem. Os RPGs nem todos abordam isso, mas há alguns jogos que dependem disso para ter mais sucesso da experiência de jogo. Experiência do, por exemplo, isso às vezes até diferencia edições de jogos, não é? Por exemplo, a quarta edição, se calhar, de Dungeons and Dragons tem muito mais a ver com isso do que, por exemplo, a quinta. Não é? A ideia é que tu tens um desafio e queres criar ali a melhor combinação possível da tua personagem, coisas que o teu personagem tem, de recursos. Não sei se escolheste exatamente o melhor exemplo. Prontos, há jogos assim. Mas sim, Pronto. estou a perceber onde queres chegar. É discutível, não é? É questão do min-max. Sim, tu dizes isso. Isso não é jogar RPG! Não, meu. É uma maneira válida, assumo. Opa, É válido. eu digo abertamente, eu sou um min-maxer Munchkin, chama-me o que quiseres. Mas Whatever. concedes que haja jogos que ajudam a fazer isso bem e que se há Não, grupos de podes jogo em qualquer sistema. e há grupos de jogo em que o meio termo do consenso não é esse. Não é? Não. Eu não vejo por essa perspectiva. Então, Eu vejo mesmo de qual é o objetivo. Ser pura e simplesmente mais forte, para mim, é um objetivo chato. Só ter sucesso na ficção. Sim, só ter sucesso para mim, é um objetivo chato, porque, regra geral, seja lá qual for o sistema, é relativamente fácil. Ok. O que é interessante para mim é conseguir criar uma personagem que as regras não suportam. Tu gostas de quebrar o sistema todo. Desafiar, Sim. desafiar o sistema. Tenho de torcer o sistema todo para eu conseguir fazer uma coisa que o sistema não quer que eu faça. Ok. E que isso seja uma personagem viável lá mesma. Isso eu acho piada. Porque, primeiro, não corro o risco de acidentalmente tornar o jogo menos divertido para o resto do pessoal. Não há aquela cena do, bem, eu fiz o gajo que consegue convencer o Papa a dedicar a próxima missa ao satanismo. Mas posso fazer, por exemplo, o gajo super forte que a especialidade dele é arte abstrata. Tu gostas de ir contra o tipo, é isso? Sim, Olá. gosto um bocado de ir contra o tipo. Yeah. Acho certa piada. O gajo super forte faz arte abstrata com os corpos adversários. Contra a parede, splat! Ai, É o cast. chamado Tetris violento. É o Tetris Eu violento. tive essa Violento. conversa. Eu tive essa conversa com o André no início do mês, porque este mês estivemos a jogar Apocalypse World e eu tinha o conceito para uma personagem que não se sabia se iria enquadrar não só com a campanha que íamos ter, como o sistema em questão. Mas correu bem. Fogo. A Ash era a personagem mais famosa, mais Yeah. bem amada da ação. E acabou por ser sem nos apercebermos, passou a ser a grande herói ou heroína do fim da campanha e antagónica ao Oliver, ou digamos a um sentido de existência. Heroína para lá ou protagonista? Protagonista. Há mesmo Anti-heroína. traços heroicos na personagem? Ok. Houve uma coisa assim, sim, foi uma coisa estranha, porque depende do ponto de vista. Porque- Anti-heroína, claramente anti-heroína. Ok. Sim. Claramente, porque é uma personagem estupidamente violenta que em todas as sessões desfazia alguém com um lança-granadas, Sempre no Matudini. sempre, Yeah. falava com as armas, O que foi e brutal. não se preocupava muito com aquilo que. Ele não tinha propriamente uma agenda, mas estava no sítio certo, no local correto, para influenciar a história de uma maneira incrivelmente positiva. Foi brutal. O impacto que ela tinha era enorme nas histórias e parecia que não estava lá a fazer nada. É giro. Olha, é giro tocares neste assunto e eu faço aqui grande segue, que, ou seja, como o Apocalypse World permite os jogadores e as personagens terem uma agência e uma influência brutal no que está a passar. Vocês sentem que na quinta edição de Vampire isso acontece?
Porque eu acho que nas anteriores acontecia, não é? Os jogadores tinham um certo poder de influência a partir de um certo número de sessões. O que é que vocês sentem na quinta edição? Eu senti. Ou ressentem? Eu posso dizer que eu estou... Podem-me corrigir, que eu posso estar a dizer disparates, atenção, eu não conheço que é o- Não, Vampire. estás a perguntar a opinião. Não, Exato. Não temos nada para corrigir, só estás a... Eu estou a fazer a conversão, está praticamente feita, do Ramon Ramírez de 20º aniversário para a quinta edição, e eu posso te dizer que a premissa dele é a mesma, mas eu fico com a sensação de que ele está mais poderoso. A nível dos domínios dele, das proficiências dele, ele está mais apto naquilo. Naquilo que ele já era bom, ele está melhor. Eu acho que o jogo está mais. Dá mais agência aos jogadores que nas outras edições, mas não chega ao ponto de deixar de ser um jogo tradicional que era para ser um jogo mais narrativo, como Apocalypse World ou outros. Eles já têm algumas ideias lá. Aliás, eles próprios dizem isso no texto. Eles dizem isto não é um jogo como os jogos narrativos. Eles dizem isso. Eles acham que o horror é o personagem não ter tanta agência, como em outros jogos. Eles acham que é aí que vem o horror. Isso é o que eles Eu dizem. não consigo concordar com isso. Isso é o que eles Isso dizem. é Não bom. concordas com eu achar que é tradicional ou não concordas com a ideia deles? Um bocadinho dos dois, por acaso. Vampire sempre foi um jogo muito mais mecânico do que narrativo, na minha humilde opinião. Sim. E segundo, não dar agência faz parte do horror. Pois. What? Verdade. Pois é. Verdade. É que há uma instituição montada no mundo de Vampire the Masquerade em que é literalmente a Torre de Marfim. Não consegues subir enquanto lá tiver alguém, mas o gajo que lá está é imortal. Não vai morrer de velhice. Não é uma questão de tu esperares que ele fique doente e que fique velho e que acabe por morrer. Não, porque ele vai viver para sempre. Se tu não fizeres alguma coisa para o tirar de lá, nunca sais. Se tu não consegues deslocá-lo, tu não consegues subir. E isso é uma imobilidade muito grande que há na história. E muito da metaplot também se baseia muito nessa situação, de que há certas coisas que são bastiões que nunca vão mudar. Joaquim, Eu posso posso explicitar o que é que quis dizer com as duas coisas e a perspectiva deles. É assim. A questão é agência da personagem ou agência do jogador para influenciar as ações da personagem. Eles acham. Parece que a questão do horror até se mistura nas duas, porque assim, nas histórias de horror, as personagens são oprimidas e estão em risco e não conseguem facilmente mudar porque há ali uma catarse, não é? De sentir que estás totalmente oprimido, que sais dali morto ou sobrevives. Né? Mas a ideia é tu criares medo em quem está a ver, então a pessoa tem que sentir o sofrimento e totalmente a ausência de controle da situação que está do protagonista do horror. Isso é da personagem. Do jogador é porque eles dão um exemplo de que se tu não só reage ao que está a acontecer, a personagem reage ao que está a acontecer, ou o jogador, derivado das mecânicas, cria as próprias situações que estão à volta. Ele próprio, como criador, não é só o mestre jogo, cria as situações e tenta resolvê-las. Isso tira um bocadinho o aspecto do horror em que tu perdes, não só quer que se perda a agência da personagem, mas também a agência do jogador em controlar as situações. Porque senão aí o jogador não sente nada dessa catarse. Porque ele próprio cria situações que podem ser mais ou menos favoráveis e tem controle delas. É nesse sentido, estás a ver? É nesse sentido. Eu não sei se concordo necessariamente com isso. Eu acho que o jogo de horror pode ter um controle, um input dos jogadores e que mesmo assim o jogador, através da personagem, pode sentir o tema do horror. Eu sou dessa opinião, não concordo dessa opinião com eles. Percebo no sentido da narrativa, da ficção, percebo o que é que eles querem dizer. Sim, in character tira a agência às personagens o tanto quanto quiseres e vê o quanto é que elas vão bater com a cabeça nas paredes. Mas agora, enquanto jogador, se me disseres que estás-me a tirar a agência para eu ficar horrorizado, com licença, eu vou ler um livro, já volto. Sim, porque depois há aquela questão do railroad, né, da história já está definida, e isso era uma coisa que acontecia no Vampire, não era só tu não poderes subir na hierarquia e ser opressivo, parecia que o que tu fizesses nas crónicas ou nas campanhas não ia ter resultado nenhum,
porque o narrador ou o mestre de jogo estava super enamorado do universo de jogo que ele fez com os seus príncipes, vampiros, e lacaios e afins, e tu estavas ali no meio a tentar fazer coisas que nem iam a lado nenhum. Estavas só a passar as passas do Algarve e não estavas a... Isso era frustrante. Eu senti-me, há histórias que eu joguei Passar que eu as senti... passas do Algarve também é outro trigger para mim enquanto algarvio, mas continua. Pronto, Ai, tá bom. eu que sei, deixa-me ver se me lembro de outra. Mas Daniel, eu acho que o Daniel tem ali qualquer coisa a dizer sobre a agência. Ou não sei, diz-me lá. Acho que a agência sobre a questão do horror, do terror e disso tudo, porque é algo com o qual eu me sinto relativamente bem. Com o horror da tua vida. Não só, mas também. Tão bom. Eu vou mostrar-vos uma coisa que já aqui mostrei várias vezes, que é uma vez que a melhor forma de incutir terror é fazer com que as pessoas tenham medo de algo que aparentemente não existe razão alguma para se temer. Por isso é que jogos como o Fear tiveram tanto sucesso, em que o teu antagonista é uma rapariga com 6 anos. Eu nunca joguei Dread, mas na eventualidade de ter uma sessão presencial em que eu vou mestrar essa mesa. Sim, porque. Pera, já agora, como é que jogas Dread sem ser presencialmente? Já agora? Não jogas. Ah, pois. Faz assim uma jenga virtual. Quando mexe, aquilo vibra tudo e faz um grande barulho ao pessoal que tiver com os fones. Tem de ser Acho que é a no única maneira. Tabletop Simulator, tirar com muito cuidado. Não, pode ser o mestre de jogo Desculpa ter lá a... estar a interromper, mas já está na minha hora, eu tenho mesmo de ir Faz andando. bem, faz bem. Pá, então, olha, Obrigado pelo convite outra ó vez. Pedro, à medida que te preparas para ir embora, resume-me Vampire 5E numa palavra. Só podes dizer uma palavra. Pensa bem e responde. Blood. Ah, pois, eu sou lixado. It's all about the blood. Blood? Ok, gosto. All about blood. Então, olha, obrigado por ter estado aqui connosco. Pá. Pá, obrigado por me terem pelo convite. Fiquem bem. Um abraço. Fica bem, Pedro. Um abraço. Tchau. Obrigado, fica bem. E agora é a E parte. agora são só 4. Não faz mal, é a parte em que eu mudo, aqui já para um layout preparadíssimo, em que pessoal, obviamente que ali do lado esquerdo não está o Bruno Ribeiro, mas está o João Mariano, por isso não liguem esse problema, essa diferença técnica. Estamos aqui para continuar a conversa. Estamos a falar sobre o quê? Jogadores. Dread. Dread? Ah, pois é, Dread. E sem querer fomos parar ao Eu Dread. estou a falar em Dread só porque pronto, que é Exato. aquele sistema que vou implementar isso, mas de qualquer das formas, eu sempre que, na eventualidade de ter uma sessão presencial com Dread, em que eu vou mostrar a sessão, é aquilo que vai esperar os meus jogadores, para além das escolhas de personagens e tudo o resto, é isto que eles vão ter que assinar. Um contrato. Contrato social. Não, isto é mesmo. É o contrato de sangue. Dread. Muito fixe. É o do horror. Não. Já vi. Muito Se bom. isto fosse em alto eu conseguia ver. Tu Tens podes- que ler, pá. Tu tens que podes pôr o... podes ler, Queres que lê leia? para nós. Já agora. Eu, na plenitude das minhas faculdades mentais, venho por este meio declarar que me responsabilizo na totalidade por quaisquer danos de natureza psicológica que me sejam infligidos como resultado desta experiência, na qual participo de livre e espontânea vontade. Assim sendo, autorizo o mestre de jogo a usar todos os meios necessários e proporcionais à experiência em questão para me quebrar emocional e psicologicamente. E é assim que tu queres jogar presencialmente? É mostrando isso? ver. Pá, Já boa recrutaste sorte. os jogadores antes e depois de saberem isso? Ou como é que isso foi antes? Ou depois? Recrutaste. Isso começas Ainda não logo veio. por quebrá-los. Eles chegam à mesa já quebrados. A questão é essa. Se é para criar terror, é logo. E depois há a questão de que eles vão assinar com tinta vermelha. Ah, bonito. Ah, não é o próprio sangue então. Só Era para um- saber. Vamos assinar com isto. Com esta canetinha. Mas era uma experiência, João. Era uma experiência. Eu não sei se sobrevivi até ao fim, mas. Ai, tão bom. Mas depois lá está, eles assinam 2 vias e eu assino 2 vias, uma fica para eles, outra fica para mim. Pergunta E imediata. como é que remetes isso? Pergunta imediata. E se tu efetivamente traumatizas alguém durante
Eu lavo as mãos. Mesmo que eles tenham assinado por escrito. Não, isso não tem valor nenhum legal, mas pronto. Como é que achas que vais te sentir, Daniel? Como é que achas que. Realizado, missão cumprida. Tu andaste muito mais assustador agora do que antes de eu ter falado sobre isso contigo. Revelação: Daniel é um psicopata. Pronto, e eu com essa afirmação voltei ao secundário. Ai, tão bom. E então, diz-me lá como é que tu remetes esta comparação de terror em Dread e usar todos os meios que é possível ou não para criar tensão e terror e uma experiência, seja ela boa ou má ou diferente, para Vampire. Ou seja, porque é que foste buscar Dread em termos de agência e de terror? Sentes que em Vampire isso é possível, não é? Claro que é. Claro que é. Eu apenas peguei em Dread porque Dread, a sua espinha dorsal é terror. Claro. Todo o Dread anda à volta desta premissa. Agora lá está, tanto Vampire como Dungeons and Dragons ou quer que seja, tu consegues implementar dinâmicas de terror uns simplesmente de uma maneira melhor que outra. Agora lá está, é daquelas coisas que tu resolves na tal sessão zero de criação do personagem, criação da narrativa e tudo o resto, onde tu falas, pessoal, existe alguma coisa que vocês não queiram ver abordada na mesa? Claro. E isso convém ser feito, não é? Embora Vampire, por exemplo, uma coisa nós sabemos, os quatro agora, que Dread foi desenhado para isso, para terror, para horror. Mas Vampire não foi desenhado de propósito, propositadamente só para isso. Como falámos, né? Foi para influência. Essa é que é um dos grandes elefantes brancos do Vampire, é que ele foi desenvolvido para ser uma coisa de horror pessoal, mas depois gerou uma história, uma metaplot tão grande e tão absorvente que chegas a um ponto em que ela torna-se mais importante do que aquele pormenor de horror pessoal. É um dos grandes obstáculos que as pessoas que começam a jogar não se apercebem, porque estão à espera de uma determinada experiência e passadas algumas sessões não se apercebem de que mudaram completamente de temática. Porque as primeiras sessões são obviamente de horror, teres de caçar, sentires a pulsação da tua vítima, relares para ver se não perdes o controle, ficaste com o coração partido quando perdeste quando recuperaste o controle do personagem. Só se fores uma pessoa muito desestabilizada ou sociopata é que não empatizas com a outra querida. Também tu sabes que é um jogo, mas há sempre ali... Sim, as primeiras sessões são todas assim, normalmente são todas muito pessoais, as pessoas sentem aquilo tudo muito bem, mas depois, a partir dali, tipo, da sexta, sétima sessão, isso começa a ficar repetitivo. E os jogadores começam a ficar um bocado sensibilizados acerca dessa situação. Tipo, já é tipo a quinta vez que eu me alimento de uma pessoa e que é basicamente a mesma cena. Já não é como a primeira vez. Esta porcaria com um roll e acabou-se. Nós despachaste com um primeiro roll e acabou-se. E vamos passar à frente. E então aí é que aquela ilusão de que Vampire é um jogo de horror pessoal cai por terra. Então começa a ser um jogo de política. Imortal. De intriga imortal, em que os jogadores não morrem de morte natural, que vão estar décadas ou centenas de anos a cumprir uma posição ou a trabalhar para um fim, e isso também é incrivelmente absorvente. E de repente o jogo, as sessões deixam de ser sobre o horror pessoal de todos os personagens para passar a ser quais é que são os conflitos entre elas, qual é o conflito delas contra o mundo. É giro, o que parece que estás-me a dizer é que Vampire, normalmente, em termos de estrutura, tem o seu próprio arco, não é? Que nasce de terror e vai para a influência política, ou seja, começa a ficar difícil, de certa forma, ou muda. Pois é, começa a ficar difícil para o storyteller, começa a ficar complicado para o storyteller voltar a introduzir os pormenores de horror pessoal, mantê-los frescos e manter o jogo como um horror pessoal. À revelia de todo o mundo incrivelmente rico e complexo que há à volta dele, porque manter o jogo no horror pessoal é quase que afastar para o lado algo muito interessante. E os jogadores ficam com aquela coisa, mas o que é que está a passar com aquele filho da mãe que nos estava a tentar fazer a folha, nós estávamos a tentar picar o outro para lhe ir à boca, conseguimos?
O que é que se passou com ele? Torna-se ali um exercício de tentar ainda manter coisas de horror pessoal, coisas da própria personagem, no meio de uma trama muito maior. E é aí que muita gente se perde. Ok. Interessante. Põe as coisas de Em, lado. Va- em, Va- em Vampire, atrevo-me a dizer que a nível de terror pessoal, para além das questões do sobrenatural e tudo o resto, é aquilo que tu podes fazer para, pelo menos, manter, é deixares claro de que existe sempre um peixe maior. Um peixe maior? Sim. Ok. Isso é Em constante. termos de política e de quem está por cima das coisas, da situação. Só Acho que faz sentido. muitas sessões dentro é que tu começas a sentir que tens alguma influência no mundo à tua volta. Ok. Todo mundo é como se tu estivesses num MMO, é como se tu começasses a tua carreira da tua personagem numa zona cheia de elites. Ok, estou a perceber. Ok? Ai, Diz- gata. Isso faz parte do tema da opressão, das diferenças entre as Exato. pontos de hierarquia. Tu és imortal, mas não podes mudar a sociedade imortal. O que realmente se cá fazia na primeira edição, arcos de histórias mais pequenos. Mas também depois aí, compete até que ponto é que isso é uma decisão, uma escolha dos jogadores em de grupo, ou se é só o mestre de jogo a tentar impor isso o máximo possível para o desprazer e frustração dos jogadores. Acho que se isso for o entendimento, pronto, pode acontecer, não é? Tipo, não, isto tem que ser para a experiência de Vampire. Eu acho que ter poderes sobrenaturais como eles são feitos por Vampire dá-te muito mais. Tu tens muito mais poder sobre os outros e isso pode dar uma ideia de que tu realmente não estás em perigo, não é? Porque tu tens muito poder sobre os outros. Se se não houver mecânicas ou uma atenção de toda a gente para mostrar as consequências horríveis que é tu manipulares e influenciar os outros sobrenaturalmente, eu acho que depois perde-se esse aspecto do horror. Talvez um Vampire em que tu não tivesse essas disciplinas, esses poderes especiais, seria uma experiência muito mais horror pessoal do que é. E depois quando aquilo passa para a escala global, já não estamos a falar necessariamente do teu faceta humana. Eu acho que Falar. edições anteriores têm esse problema porque te dão uma resolução definitiva, não te dão uma contrapartida. Resolução definitiva do Quando tu exerces poder e quando exerces o teu poder sobre os outros, Sim. na mecânica não está incluída nenhuma contrapartida. Yeah. A contrapartida tem de estar na cabeça do storyteller, tipo, Sim, agora Mais uma força coisa. este gajo a abandonar a casa e a nunca mais voltar. Isto é um rolo facílimo, ok? É tipo, teres à porta de um gajo, olhares nos olhos, rolares os dados e dizeres abandona a tua casa e nunca mais voltes. E se rolaste tipo 5 sucessos, olha, parabéns, tens uma casa nova. Ok? Mas nada na mecânica diz mais tarde eles voltam para se vingar. Ou quando a sugestão terminar, as coisas vão começar a correr mal para ti, ou então tu com este rol ganhas um recurso, esse recurso vai sendo gasto e quando terminar tu perdes aquilo que ganhaste. Não, a mecânica que diz é apenas uma cena pontual, acontece ali naquele momento e acabou. Se tu não quiseres pensar mais nada acerca daquilo que tu fizeste, you got away with murder. Não é? Sim. E nesta edição achas que já vai nesse sentido? Ou não? Acho que já estão a começar a introduzir algumas dessas mecânicas. É o que eu digo, isto lá para a sexta, sétima edição de Vampire vai ser brutal. Há duas coisas que eu tenho a dizer a nível de implementar horror em Vampire, Sim. que lembrei-me agora, e é simplesmente Zamisha e Giovanni. Sim, ok. Mais body error, mas isso são temas também, não é? Tem a ver com os temas, os tabus que eles mostram. Mas lá está. Pois. Eu acho que é difícil fazer uma história de horror com Vampire. Eu acho que é mais difícil do que em outros jogos de RPG de horror. Eles conseguiram no Bloodlines. Sim, quando puseram-te uma mansão com claustrofóbica, que é o pior nível de sempre dos jogos de computador. Que eu vou-vos dizer, eu jogo Vampire Bloodlines X em X tempo, toda a gente, né, parece uma coisa na internet do Vampire, eu instalo, e depois nunca tenho os save games e estou sempre a passar o rei da mansão.
Eu já tenho Hotel. aquilo Suicide mexe, Hotel. aquela mansão ainda depois mexe comigo. A engenharia de som, a maneira como o nível está desenhado. E se eu me deixar embrenhar no todo Toda da a gente história, fala desse eu nível, é mexo sempre impressionante. e então eu Yeah. tenho que passar aquilo com É. o gama do ecrã É alto, qualquer para coisa. ficar tudo claro e sem som. Mas depois sem som também tem que ver as pilhas. E então eu estou sempre farto de passar aquilo. A minha experiência, a primeira vez que eu fiz esse nível, eram tipo 2 da manhã, era verão, e eu já estava mesmo de calções, e estava a começar a ficar frio, e estava-me a entrar uma brisazinha da janela que eu tinha tipo a este nível, estava-me a começar a bater uma brisazinha assim no pescoço. Eu lembro-me de ter feito aquele nível todo arrepiado. Não só porque aquilo que acontecia no próprio nível, mas porque cá fora eu Era também 4D. estava a começar É, 4D. Era quase em 4D, sensorial, Sim. já tinhas aí. E- Tão bom. Isto para dizer que a mansão é um espaço muito fechado e tu estás lá muito oprimido. Não é? Eu não sei se do Vampire tu consegues fazer isso facilmente. Tu podes sempre criar a ideia de que há algo mais terrível do que tu acima de ti. Tu pensavas que eras o topo, não é? Que eras o grande tubarão, mas há coisas como meio tubarões. Tu podes ir por aí, não é? Ou então deixares o máximo possível não perder as ligações com aquilo que o personagem pode perder que tem a ver com a humanidade. E aí realmente as mecânicas dos touchstones é já um passo nesse caminho. A partir do momento que antes não era havia. antes era apenas uma história. O storyteller podia perguntar à pessoa: ei, tens família? Tens alguém importante para ti? Qualquer coisa assim? Tipo, tens alguns aliados? Tens alguém que te liga a uma vida anterior? E se o jogador se virar sucesso? Não tenho. Não quero ter. Não quero ter ninguém que me não quero ter Boring ninguém que se, player. torne uma fraqueza para a minha personagem que possa ser utilizado contra mim mais tarde. Estou de grau solitário. Exato, sou um gangrel solitário que chegou agora à cidade e que não conhece ninguém e que se alguém E não quer lhe olhar de lado, Não quer eu corto-lhe a cara com as minhas garras. Uau. Eles falam disso no manual, vê lá. Eles dizem que é uma sugestão de como é que vão de evitar ou como é que se pode resolver esse problema neste manual da quinta edição. Isso é muito interessante. Quer dizer que são pessoas que têm experiência do jogo, sabem os pitfalls, sabem onde é que ele pode falhar e os RPGs em geral, onde é que ele pode falhar. Eles têm essa percepção. Quem escreveu essas partes é uma pessoa que sabe que aquilo às vezes falha. Eu acho que a mecânica da fome cria horror quando tu perdes o controle por causa da fome. Apesar que agora, com a mecânica... já não é o recurso, tu já não tens um contador, um contador de quando é que vais começar a ter fome. Pode-te acontecer que estás bastante saciado, as coisas continuem a correr mal. Sim. E isso é uma mecânica de incerteza, e a incerteza é uma grande parte de terror. Be Aquela ideia do prepared for Messi the Critical. worst. Aquela ideia do Messi Critical e também do... Qual é o contrário do Messi Critical? É quando Mas sai o um... Critical é o. Bestial Failure? Bestial Failure. Portanto, essa ideia tem a ver então com essa ideia do horror de tu perderes o controle. Tu queres fazer as coisas, mas aquilo não corre como tu queres e vêm as expulsões, as compulsions de cima. Mas depois houve aquela, e isso é por isso que eu faço a comparação da quinta edição de Vampire com a quinta edição de D&D, que é, vem logo aquela reação, não, isso, estão a mudar muito o jogo, isso estou a perder, agora é ridículo. Pronto, então eles concederam, e tu podes gastar pontos de willpower para rerolar até 3 dados, e assim poderes, se quiseres, retirar o dado que te permite o Messi Critical. Não sei como é que será no Bestial Failure, eu não estou a ver como é que... Mas, ou seja, eles chegaram ali a um meio termo. Mas eu acho, por exemplo, a mecânica do Messi Critical com a Hunger, eu acho que reforça essa ideia do horror. Quer dizer, tu até querias preservar a tua noiva que tu deixaste para trás. Ou a pessoa que te faz lembrar o teu avô. Mas num Messi Critical ou no Bestial Failure aquilo aconteceu de maneira a pôr em perigo. Como é que eu agora sou monstro, quer ser monstro ao custo do quê? Quer dizer, está ali... Eu acho que sim, acho que foi nesse sentido, foi na direção certa. Mas às vezes... Não sei se é só os poderes, não sei, porque o jogo também é só fazer coisas fixes com poder e estar no topo dos prédios com o casaco cabedal, né? Tipo Underworld, não é? Underworld, exatamente. Nos anos 90. Mas eu vi Underworld, pá, não é só Twilight, minha Vampire. Pois também. O Underworld eu vi. Só que eu não nos altura nem anos percebi 90. que aquilo era. Eles levaram um processo, porque porque há lá uma trama que a White Wolf achava que era copiada de um livro deles
e os gajos pagaram à White Wolf para poder fazer o filme. Mas tanto tem o Underworld como tem o Blade. Se tu vias o Blade, Não gosto de o Blade. Underworld e se vias o True Blood, primeiras duas épocas, vês ali muita influência no Vampire, porque depois o Vampire é soma de várias influências de ficção sem vampiros, mas depois ele próprio influenciou outras coisas, e então tu vês ali uma mescla de coisas. Mas o Vampire também é sobre isso, também é katanas e gabardinos, como o pessoal dizia nos anos 90. Era. Um bocado também era. Está Também nas era. trenchcoats. Era aquele aspecto juvenil do ser hard, de ser edgelord, de ser muito mauzão, Edgelord? cool. Não, mas havia, o edgelord vem dessa. E eu acho que isso era o que nos pegava quando éramos novos a jogar aquilo. E eu acho que há de haver um jogo qualquer novo que há de trazer umas ideias novas com quais as pessoas mais novas se identificam, que há de capturar algo. Eu acho que o Vampire já não vai fazer isso porque é quase impossível. Ele surgiu naquela altura e evoluiu. Ele agora tem que ser uma coisa madura que mostra o potencial todo que o jogo tem. Mas não vai capturar como é que eles dizem? O lâmpada na garrafa. Mas isso já não vai acontecer. Acho que o estilo de estética e design pode ajudar nesse sentido. Acho que, eu costumo habituar, vejo as ilustrações dos antigos, mas aquela estética da fotografia e da arte, do concept art. Artista, aquelas fotos e aqueles desenhos de. Eles vestem-se assim. Essa parte, a parte do. Eu sei de onde é que vem os desenhos de moda. Eu sei de onde é que aquilo vem. Aquilo vem, eles desenharam vários vestuário para o MMO do World of Darkness, nunca existiu. Acho estranho aquilo ter sido colocado com 2 páginas algo. Tenho uma teoria acerca dessa situação. A teoria prende-se que também um bocado com o zeitgeist da coisa, o espírito da época. Nos anos 90 tu não precisavas de ter uma lista de como é que eles têm, qual é que é o aspecto deles, porque havia uma ligação muito direta dos cliques da sociedade, porque nos anos 90 a sociedade ainda estava um bocado estruturada por cliques. Na escola havia os nerds, havia os jocks, havia os metaleiros, havia os goths, tudo aquilo estava mesmo estruturado. Hoje em dia não há tanto isso, hoje em dia estão muito mais misturados, gostam do que gostarem, acabam por ser todos muito parecidos uns aos outros e não é tanto por cliques, tens o teu grupinho de amigos, mas tu não fazes parte de nenhum desses cliques, nem o outro grupinho de amigos faz parte de nenhum desses cliques. Era muito mais fácil naquele tempo haver uma identificação automática dessas pessoas com os clãs, com as fações, com os cliques, e daí que o design o design de Vampire the Masquerade original era muito há anos 90. Nos dias de hoje já não há tanto essa maneira de pensar, nessa maneira de funcionar. O Zeitgeist já é muito diferente. Queres refletir o presente, né? Então tu tens de refletir, tu tens de dar alguma coisa a quem não sabe como é que aquilo funciona, qual é que é o aspecto, porque não tens nenhuma base de referência. E então para isso houve alguns que pensaram que vamos dar-lhes um visual cue, vamos dar-lhes umas pistas visuais de este clã, os gajos são um bocado passados da cabeça, então vestem-se quase de arco-íris, porque não lhes interessa o que é que estão a vestir. Os outros são um bocado violentos, então metade dos modelos são vestidos de cabedal e têm correntes, e as outras metade têm jeans e têm um bastão na mão. Para dar um bocadinho de contexto à coisa que nas edições anteriores não era necessário, porque as pessoas que o jogavam já conheciam isso. E há muito mais fotografias porque é um pescar de olho ao LARP, não é? Porque sim, a partir do momento que representas pessoas reais vestidas como os vampiros, puxas ali para o... Mas eu acho que também atrai a ideia até do cosplay, estás a ver? Aquilo está ali, e depois está a puxar por essas... Eles fazem referência à cor da roupa como sinal de status social. É interessante Pois, isso. que era uma coisa que antes era automática. Ei, Mariano, nós somos dos anos, nós crescemos nos anos 90, nós sabemos o que é que isso é. Olha, eu também tenho que ir. Já parece-me- quatro Cavaleiros do Apocalipse. Não, parece-me bem. Não, parece-me bem até mesmo utilizarmos. Para a blasfema Trindade. Trindade. Blasfema Trindade, seu badalhoco. Olha, então assim, 1 a 1 mesmo para fecharmos. Começamos ali com o Daniel. O que é que Vampire quinta edição numa palavra só?
Vão pensando os outros. Sim. Quem tiver já uma resposta pode dar. Já tenho. Então, força, Recomeço. Ok, um recomeço. Recomeço. Ai, que coisa Saciante. bonita. Saciante. E tu, João Sangue Maria? fresco com hífen. Sangue fresco. Ah, sangue fresco com IFA para ser uma palavra. Muito bem. Olha, para mim será tipo Descoberta? uma descoberta. Uma descoberta. Será uma descoberta. O Vampire Quinta Edição. Vamos ver. Olha, obrigado por terem estado aí a conversar mais um bocadinho Nada. sobre Vampire. Obrigado. Às E ordens. obrigados a vocês por terem Não podemos estado ficar a ouvir. conversar até raiar o dia, né? Não pode. Nós somos Obrigado, vampiros. pessoal.